Colegas vereadores, primeiramente lamentar, obviamente, o veto aqui neste projeto, nessa iniciativa que tivemos aqui nesta casa. Vereador Adriano, só lembrando que não é o veto ao projeto, é o veto parcial, mas justamente na emenda, justamente naquilo que este vereador havia proposto. Então, para esclarecer aqui, primeiro, dizer que a questão do projeto é uma questão de justiça social, vereador Caminho. Nós não estamos tratando aqui de incentivo às áreas de risco do município, de construções desses locais, de nada disso. Pelo contrário, nós estamos tratando justamente das áreas já consolidadas, das áreas já existentes, onde já existem, inclusive, as habitações, onde ocorre uma injustiça na cobrança do IPTU. E o que fala aqui o meu projeto? Aos imóveis classificados como área de risco, conforme previsto no Código de Zonamento, uso e ocupação de solo, regulamentação complementar, edificados ou não, será aplicado o menor valor do metro quadrado da zona fiscal e setor de cálculo onde se situa o imóvel, conforme o anexo 2 desse código. Por quê? Veja bem, se esse local anteriormente não era antes atingido, vereador Silvio, por uma identificação de risco, ele tinha um valor X. Vamos supor que tenha lá um imóvel que valesse 300 mil reais. A partir do momento que aquela rua, que aquele imóvel, terreno, enfim, aquele local foi colocado num zoneamento de risco, considerado de risco, obviamente que houve uma desvalorização radical e considerável do valor imobiliário. Agora, a pergunta é justo que o cidadão que antes tinha uma casa que ali valia seus 300 mil e agora, de repente, ela vale apenas 150 mil, continue pagando o IPTU sobre o valor de 300 mil? É fácil compreender a lógica? E aí, para justificar o veto parcial neste projeto, o prefeito até nem se valeu de busca de parecer, de procuradoria, nada disso. Ele pediu vem aqui um ofício acompanhado da Secretaria de Defesa do Cidadão, ele se baseia num ofício que veio aqui anexado a um memorando, onde eles alegam que a iniciativa deste projeto poderia estimular invasões, edificações, alguma coisa nesse sentido, incentivar a ocupação de áreas que contêm algum tipo de risco. Ora, incentivar como? Novas áreas, o poder público tem que fiscalizar para que não continue ocorrendo a ocupação irregular, as construções, edificações nesses locais. O que já existe é o que nós estamos tratando dentro da lei, são as questões, obviamente, consolidadas. E, repito, questão de justiça social neste caso aqui. Não é justo cobrar um valor de IPTU de uma área considerada de risco. Por exemplo, lá na Velha Grande, no bairro onde eu moro, existe uma comunidade que até então não era considerada de risco e após 2008 colocaram lá ela no mapa de risco. E aí, logicamente, que não colocaram de forma pontual, o imóvel tal, o terreno tal, colocaram toda a comunidade, senhores vereadores. Ou seja, todas as casas, todas as famílias que lá residem naquela comunidade tiveram o seu terreno, a sua propriedade, a sua casa desvalorizadas. E estão pagando o IPTU, o imposto, como se ainda antes do decreto e antes da colocação como área de risco, vereador César Sim. Como é que, repito, é simples a proposta. Como é que você vai pagar o IPTU de algo que se desvalorizou, ou melhor, foi desvalorizado pela condição ali imposta de risco? E que, repito aqui, deveria ser feita uma reavaliação, essa reavaliação está pendente, no meu ver, em toda a cidade deveria ser feita uma reavaliação nova dessa questão de risco, porque mapearam uma grande parte da cidade de Blumenau como área de risco e não fizeram isso de forma pontual. Tem que agora fazer de forma pontual, in loco, identificar e separar os casos realmente de risco e não continuar considerando toda a rua, toda a comunidade ou boa parte do bairro, sendo que ali podem ter, em sua maioria, questões de que não estaria mais dentro da questão de risco. Então, tem muita coisa para ser feita nessa área de geologia, de defesa civil, dentro dessa situação. O projeto passou, foi aprovado, aqui, aliás, a minha emenda aqui foi aprovada, inclusive há a questão de constitucionalidade, enfim, toda essa questão, mas, infelizmente, houve esse veto, na minha opinião, infeliz por parte do prefeito. Peço o apoio de vocês para que seja derrubado esse veto, para que não seja acatado este veto, em prol da justiça social das famílias que residem nesse local. E
residem nesses locais e tiveram, repito, a desvalorização significativa. Não é justo pagar por aquilo que você não tem. Não existe você pagar por aquilo que você não tem. Se você tem uma casa de 300 mil, você tem que pagar sobre imóvel de 300 mil. Não mais, agora não é justo você pagar se de te desvalorizar o teu terreno, te desvalorizar o teu imóvel e você pagar por um valor que não é justo. Justiça social, eu poderia resumir a minha ideia aqui nesta casa. Obrigado.